No Jantar de hoje, iniciaremos um novo quadro chamado Cultura Literária, onde falaremos um pouquinho sobre a literatura brasileira e como os educadores trabalham a mesma em sala de aula. Hoje teremos 3 convidadas que se chamam... Boa tarde, meu nome é Valentina e eu sou aluna do Colégio Cidadão da Paz. Boa tarde, eu sou a Jéssica, professora de Português e Literatura do Colégio Sinodal da Paz. Boa tarde, eu sou a Rafaela e eu sou a coordenadora do Colégio Sinodal da Paz do Ensino Médio. Estou segura que vocês iniciaram um projeto de literatura e eu gostaria de saber um pouquinho como ele funcionou. Assim, como o conto de Machado de Assis ele é muito importante na literatura brasileira e principalmente na linguagem portuguesa, porque ele traz algumas palavras difíceis e isso traz com que o vocabulário dos alunos fiquem melhores, até mesmo para os vestibulares. A gente trouxe os 50 contos de Machado de Assis. E eu conversei com as professoras do ensino médio, de língua portuguesa e literatura, e comentei com elas. Cada um escolhe um conto desses 50 e trabalhem com as turmas de ensino médio. E tem que relacionar alguma coisa com a atualidade também, porque já que eles foram inscritos em 1800, já mudaram muitas coisas, mas a gente sabe que a sociedade ainda tem alguns fatos da antiguidade que estão muito presentes. E fazer com que os alunos percebam, esses fatos. Claro, exatamente, porque não adianta só ler o conto antigamente e não saber relacionar com o século XXI. Claro. Então, professora Jéssica, qual foi o conto escolhido? Escolhi foi O Espelho de Machado de Assis, que narra a história de um homem chamado Jacobina, que ele era muito fechado, não gostava de expor muito sua opinião, e quando ele falava, ele não gostava de ser contrariado. Sim. Só a opinião dele que valia, no caso, né? Então, ele tinha também um cargo muito superior que os outros, né? Ele era muito bajulado pelas pessoas através disso. A tia dele, que bajulava muito ele também, convocou ele para morar na casa dele por um tempo, Um certo dia, sua tia convocou ele para morar na casa dela, né? Para passar um tempo com ela. Sim. E ele foi. E ela deu um espelho para ele, uma peça muito valiosa que ela tinha na casa dela. E foi aí que ele bajulava muito, era muito bajulado por ela. Ela teve um dia que sair para cuidar de sua filha numa outra cidade e ele ficou em casa sozinho. E com isso ele parou de ter atenção e ele se sentiu muito mal com isso. Porque ele não tinha pessoas à sua volta falando, nossa, como tu é importante. E ele foi na frente do espelho e não se reconheceu com isso. Ele ficou muito triste e teve uma crise existencial. Porque até mesmo ele falou que ele tinha 2 almas. Quando ele ficava na frente do espelho, ele enxergava a alma que via de dentro para fora e a alma de fora para dentro. Onde que muitas vezes na sociedade atual as pessoas não são reconhecidas pelo seu caráter, pelo seu interior, e sim pelo cargo que exerce, pelos bens materiais que tem. Sim, então eu e acredito que também os telespectadores gostariam de saber se tem algum exemplo que vocês podem nos dar que se assemelha muito à realidade atual, né? Porque sabemos que a obra foi escrita muitos anos atrás e pode ser comparada aos dias atuais? Claro. Logo quando a professora Jéssica passou o conto, eu me identifiquei muito, pois no passado eu era aluna de destaque da nossa turma. Mas isso mudou quando um novo aluno entrou e tirou esse cargo de mim. E eu passei a ser somente uma aluna normal. E com isso eu passei a não me reconhecer mais no espelho. Eu não me via mais como aluna de destaque e as pessoas não me bajulavam. E com isso eu tive uma crise existencial. Muito semelhante ao que foi passado no conto, né? Sim. E teria algum outro exemplo? Alguma profissão ou em algum âmbito diferente da escola? Sim. Atualmente a gente percebe que pessoas que têm um grau maior de conhecimento no aspecto de ter graduações acabam se apresentando como o seu nome e a profissão que exerce. Porque os demais conhecem ele só como o doutor ou advogado e não mais como o ser humano, aquela pessoa que tem também necessidades, que passa por problemas e acham que é somente sua profissão que está naquele dia a dia. Cada profissão tem um aspecto especial por si só, né?
Sim, claro. E só que muitas vezes aquela pessoa é vista pelos bens materiais que ela tem, pelaquela profissão. Claro que a profissão ela é importante, ela exerce um poder naquela pessoa, mas não pode deixar de ver a alma interior que ela tem, como o autor cita no livro. Claro, seria a aparência contra a essência, né? E eu gostaria de saber como que os alunos reagiram com essa abordagem em sala de aula. Eles gostaram da temática? Gostaram do conto? Eu gostei muito, porque eu me identifiquei e eu vi que nós precisamos valorizar mais o ser humano e não a pessoa, o cargo que ela tem. Muitas vezes chegaram aos meus ouvidos pelos corredores que os alunos eles se identificaram muito com os contos, porque mesmo como a gente tinha relatado no início, foram escritos há anos atrás. E pensar que hoje em dia ainda tem impacto na vida desses alunos, eles ainda estão começando a vida e já percebem que o Machado de Assis consegue fazer isso com os contos dele, trazer para a atualidade, porque muitas coisas não mudaram ainda. A sociedade vem, claro, modificando algumas coisas, mas a essência está prejudicada. Claro, então esse conto também não só necessita ser aplicado na aula de português e literatura, como também pode ser trabalhado em outras disciplinas, né, como sociologia, até a história tem temática dos escravos, né, da época, e como era visto um homem, o papel do homem também, até da mulher na sociedade. Então, é isso aí. E agora, então, teremos alguns takes que foram filmados na sala de aula da professora Jéssica, onde também veremos a nossa convidada Valentina, e como ela apresentou o seu trabalho sobre o conto, né, para a professora e sua respectiva turma. Boa tarde, turma! Hoje nós vamos ter a apresentação da colega de vocês, Valentina, que ela vai apresentar para vocês um pouco sobre o conto escolhido. Oi, boa tarde. Entre os 50 contos de Machado de Assis, o conto escolhido foi O Espelho, e o subtítulo é O Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana, que foi lançado no dia 8 de setembro de 1882 e o seu personagem principal é Jacobin. Obrigada! Obrigada!